Olá a todos, olá a todas que irão assistir esse vídeo, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Guilherme e agora vamos dar continuidade à série de entrevistas, né? De hoje, né? A gente já fez entrevista aí dessa semana também. A gente fez entrevista com vários professores, né? O professor Giovanni Alves da Unesp, né? Agora mais cedo teve uma entrevista com o professor Sérgio da PUC e hoje estamos aqui com o professor Paulo Romano, né? Para conversar um pouco sobre a questão, né, das cidades, sobre a questão do urbanismo, né, desigualdade social, falar um pouco das cidades, dos problemas, das contradições, tanto de São José dos Campos, né, que é a cidade onde que eu e o professor mora, né, me corrija se eu estiver errado, mas também falar de modo geral. Professor, por favor, antes da gente começar a entrevista propriamente dito, por favor, se apresente-se. Boa tarde a todos, todas e todes, e boa noite ou bom dia, dependendo do horário que se estiver vendo a entrevista, né? Como já foi dito, meu nome é Paulo Romano Resquilhão, sou arquiteto urbanista e sou docente e pesquisador do Programa de Planejamento Urbano e Regional da Univap, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo também da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Univap, e atualmente também faço parte do núcleo de extensão, pesquisação e cartografia sociais ligadas ao nosso programa de planejamento urbano e regional. Certo. Professor, aqui em São José, mas assim, eu acredito que seja um problema geral em outras cidades também, né? Tem um problema dos bairros irregulares, né? Eu queria que você explicasse um pouco primeiramente, para quem estiver nos assistindo, o que significa isso, né? E quem sai ganhando com essa política. Bom, primeiramente, existem algumas que a gente pode identificar como modalidades, né, dessa chamada irregularidade. Nós temos aquelas mais classicamente conhecidas como assentamentos precários, o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística chama de subnormais, que são, na verdade, as favelas, né, que são ocupações que foram se dando ao longo do tempo em determinadas áreas da cidade. Então, isso é um caso de uma irregularidade fundiária, inclusive. Existem casos de loteamentos que foram feitos, parcelamentos do solo e loteamentos feitos completamente à margem da lei, que na verdade que rege essa questão, que é a Lei 6766, uma lei federal. Então, esses loteamentos são irregulares, ilegais desse ponto de vista. Existem os loteamentos irregulares, que foram feitos de acordo com um projeto, mas que não foram cumpridas todas as exigências da legislação e que acabaram vendendo lotes, mesmo com essa situação. Mas nós também encontramos irregularidade fundiária, não só nos chamados loteamentos ou assentamentos de padrão de baixa renda, mas de média e baixa renda, e também há casos, não só aqui em São José, mas no Brasil, em São Paulo e vários lugares, que por mais estranho que possa parecer para quem não conhece a temática, existem conjuntos habitacionais feitos com dinheiro público por meio de programas habitacionais em que não tem escritura definitiva, porque há naquela terra onde foi constituído o conjunto habitacional problemas de regularização fundiária. Mas a maior quantidade de problemas fundiários irregulares que existe no país, em algumas cidades mais, outras menos, né, porque há outros tipos de irregularidade, por exemplo, como a ocupação de edifícios vazios, que tem acontecido nos grandes centros e regiões metropolitanas de maior contingente populacional. Mas no caso aqui do Vale do Paraíba, digamos assim, em especial São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, os maiores municípios, nós temos um maior número de loteamentos irregulares de baixa renda do que propriamente dito de assentamentos reconhecidos como favelas. E esta situação, ela, antes de tudo, que eu acho que precisa se saber, inclusive com o advento da lei federal recente de 2017, que é a Lei 13.465, que trata disso,
a regularização fundiária se tornou uma espécie de dever do Estado no nível dos municípios, e a regularização fundiária, para muitos casos, se torna a solução de problemas de uma série de precariedades que inúmeras famílias vivem. E, na verdade, em muitos municípios, isso está se tornando um problema, porque, ao invés de fazer de maneira adequada, com uma política e com critérios também definidos por meio de uma política pública, muitas famílias, nesse momento, em muitas cidades, vêm enfrentando ações de remoção, de reintegração de posse e outras. Então, assim, a política de regularização fundiária favoreceria não só o fato de uma pessoa passar a ter título de propriedade, mas de inseri-la, talvez até economicamente, na cidade, de, com isso, consequentemente, trazer melhorias, que seria importante ter melhorias para o bairro, infraestrutura, etc., e até fazer com que as pessoas ficassem menos vulneráveis socialmente. E talvez a quem não interessa fazer regularização fundiária ou transformar a regularização fundiária numa eterna troca de favores e de empreendimentos ou de investimentos públicos a conta-gotas no passar do tempo, são determinados grupos políticos, em sua maioria vereadores ou ligados a eles, ou pessoas ligadas à administração pública, que, ao postergar alguns casos de regularização, vão eternizando a troca de votos por melhorias, a não ser quando essa comunidade está em um lugar que passa a ter alto interesse dos investimentos imobiliários. Aí ela precisa ser removida. Sim. Aqui em São José, né, você poderia citar algum exemplo, né, de bairro irregular que é conhecido? Que você tem alguma... Bom, nós temos a Zona Norte, por exemplo, tem, e talvez até lá possa estar em processo de regularização, porque esses processos nem sempre eles são tornados públicos com a mesma velocidade com que eles acontecem, mas na Zona Leste já houve alguns loteamentos regularizados desde a gestão passada que eu digo de antes do atual prefeito, e há tratativas de outras regiões, como, por exemplo, Canindu, Chácaras Havaí, ou mesmo ali no norte, que é a região de São Mateus, Buquirinha. Há bastante loteamento irregular na Zona Norte, e alguns estão pleiteando a regularização. Então, são na modalidade de loteamento, que a gente chama. E nós temos 2 assentamentos assim mais conhecidos, um bem mais conhecido na cidade, outros para nem tanto conhecido, que é o Rio Comprido, que é um assentamento precário, né? Que não é um loteamento, ele foi uma ocupação feita ao longo do tempo, e muitas pessoas passaram depois a comprar casas ou lotes nesse lugar, e ele fica na divisa de São José dos Campos com Jacareí. E o Rio Comprido tem uma particularidade, porque desde 2007 há uma lei que autoriza a regularização fundiária no bairro, que não está feita até hoje. E o caso mais exemplar que nós temos na cidade é o caso do Jardim Nova Esperança, que é a comunidade do Banhado, né, que está numa situação de litígio na justiça no que se refere à concorrência de 2 ações públicas, civis públicas, uma da Defensoria Pública para a permanência da comunidade e outra da Prefeitura para a remoção total da comunidade. Mas, no caso do Banhado, há um elemento interessante, porque, além da ação civil pública da Defensoria, o Banhado tem hoje um plano de urbanização popular feito com a ajuda de universidades, técnicos, apoiadores, e que mostra todas as viabilidades ambientais, econômicas, jurídicas de manter essa comunidade lá. Então, também um outro exemplo é que a regularização fundiária está baseada em leis que deixam claramente critérios que permitem essa regularização, como inclusive é o caso do Banhado, do Rio Comprido e outras comunidades. A negativa em fazer certos processos de regularização muitas vezes faz com que o judiciário, às vezes sim, às vezes não, se espelhe naquilo que a lei permite, às vezes, e outras vezes usa outros tipos de recurso, como muitas vezes
os setores jurídicos da prefeitura que argumentam que há alguma incompatibilidade, ignorando muitas vezes os próprios critérios da lei hoje federal, que inclusive permite, dentro de situações fundamentadas tecnicamente, como é o caso do banhado, até que uma comunidade permaneça em área de proteção permanente, chamada APP, desde que respeitadas certas condições. Então, a regularização fundiária, na verdade, não é um dever do Estado, um direito das pessoas que, tecnicamente falando, pode se explicar ou não. Ela tem uma vertente política que entra, muitas vezes, como um elemento de discussão para e por que se regularizar ou não. Professor, explica um pouco desse plano popular do banhado de urbanização. Bom, o plano popular, ele foi realizado, na verdade, foi uma oportunidade surgida, uma circunstância, né, surgida em 2018, no qual houve a abertura de editais pelo Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo, né, que é o CAU, e ele promoveu a abertura de editais para que se prestasse assessoria técnicas para comunidades vulneráveis. E eu, de uma certa maneira, participei, né, como um técnico, digamos assim, juntamente e em especial com os promotores dessa construção desse projeto, que foi professores do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, juntamente com uma ONG, né, chamada Vera Cidade, juntamente com o Escritório de Advogados Populares de Ribeirão Preto, e também com o apoio de alguns organizadores e, obviamente, também o suporte de recursos de um programa chamado USP Comunidade. E durante 6 meses, né, fez um levantamento de expectativas, de sonhos, um levantamento técnico impecável, de alta qualidade tecnológica, feita por meio de drone, né, de veículo remoto, operado remotamente, que tem um levantamento absolutamente preciso do território, de todas as suas problemáticas, e após uma série de oficinas, de uma metodologia participativa, esse plano foi finalmente aprovado pela comunidade e transformado num documento, num caderno, que inclusive já foi apresentado até fora do Brasil e já conquistou inclusive alguns prêmios na área de arquitetura e urbanismo. Então, hoje a comunidade tem um plano de diretrizes de como fazer, não a questão judicial de definir os lotes, as matrículas, etc., porque isso já é responsabilidade do poder público, mas ela tem um plano de diretrizes com áreas de intervenção, com certos tipos de projeto que se prevê construir lá, e todos eles, eu repito, dentro de estudos técnicos que permitem viabilizar todas as propostas que lá estão feitas. Certo. Professor, essa política dos bairros irregulares, né, pode ser considerada uma política elitista, porque na sua grande maioria, porque tipo para excluir parte da população de serviços elementares do próprio Estado e também de excluir a população do restante da cidade, de separação. Se a gente for observar e analisar vamos dizer, as chamadas causas, né, por que existem locais irregulares em que muita gente mora pelo Brasil afora, e eu estou falando mais especialmente de áreas urbanas, ainda mais quando as cidades têm um determinado porte. Porque isso tem a ver com uma relação, pelo menos se a gente não vai falar histórica desde muitas décadas ou séculos, mas de uma relação pelo menos histórica mais recente, dos últimos 60 anos, quiçá 70, no qual a urbanização brasileira, principalmente naquelas que se deu industrialização de maior intensidade e que por consequência também fez com que muito movimento migratório se direcionasse na busca de melhores condições de vida para essas cidades,
O que acontece é que a nossa industrialização, de forma geral, no país, ela se deu com aquilo que a professora Hermínia Maricato chama de urbanização com baixos salários, ou seja, o trabalhador industrial brasileiro, mesmo de grandes centros urbanos, ele se torna um trabalhador com salário não suficiente, na média, para adquirir moradia e terra no mercado formal imobiliário. Consequência disso é que as empresas, obviamente, precisavam dos trabalhadores, né? E também as empresas, e essa atratividade de pessoas para grandes centros urbanos e centros médios urbanos, por exemplo, como aconteceu em São José, da metade dos anos 70 até o início dos anos 2000, com maior potencialidade, né? Para a gente ter uma ideia, nos últimos 20 anos, de 2000 a 2019, 20, né, que a última estimativa é 2019, a cidade de São José cresceu em 20 anos 190 mil habitantes, que é um número maior que a maioria das cidades do Vale do Paraíba hoje em termos de população. Só que isso significa que não tinha, isso para sem contar as 500 mil que tinha antes, né? Ou as 600 mil que tinha antes, mais ou menos, 520 e 30 que tinha nos anos 2000, significa que não havia cidade planejada como oferta de terra e moradia política para isso. E além do que os salários pagos e a crescente perda de emprego, transformação da estrutura da esfera produtiva mundial e que repercutiu no Brasil com a informalidade, com a terceirização, ou seja, com o aumento da precarização do trabalho, foi fazendo com que o trabalhador cada vez mais tivesse que adquirir moradia ou ocupando ou comprando lotes. Por que se é loteamento irregular também? Porque se parcela e compra a terra nos lugares mais baratos da cidade, que são os mais distantes e sem infraestrutura. Então, esse fato de que muita gente tem menos dinheiro e um número menor de gente controla e tem acesso à maior parte da cidade valiosa e que tem infraestrutura, obviamente, o que a gente vai ver é um cenário de chamada segregação socioespacial e que a maneira com que as pessoas são incluídas na cidade é de maneira precária. Então, elas não são totalmente excluídas, elas são incluídas de forma precária. E essa manutenção dessa precariedade tem uma coisa que muitas vezes não se analisa fora de meios mais, que se reflete mais sobre as questões que a cidade vive. E que talvez não se enfrente essa questão, porque talvez ela não seja fácil de ser enfrentada publicamente e admitida publicamente. A cidade barata, ou seja, a cidade que custa menos para quem mora nela, porque ganha menos, que compra a terra mais barata, porque tem menos investimento, porque não tem infraestrutura, é uma cidade que faz com que essa pessoa possa receber menos salário, principalmente os trabalhadores domésticos e de pequenos serviços. Então, assim, o custo de vida menor comparativamente a uma família de classe média ou classe média alta permite que estas famílias de classe média e classe média alta contratem pessoas por menos salário. Porque o custo de moradia, de vida, de aquisição é menor, mas o problema é que essas pessoas são espoliadas, como diria o recém-falecido professor Lúcio Kovarik, essas pessoas são espoliadas diretamente com os custos do transporte, da mobilidade urbana e da perda de horas diárias de vida no transporte ou em outras atividades que não são do desenvolvimento da sua própria vida. Então, assim, a existência e permanência de muita população em bairros, se não irregulares, mas também de conjuntos habitacionais periféricos, que aí, juntando tudo isso, dá grande massa de trabalhadores formais ou informais, faz com que uma parte pequena da sociedade da cidade ganhe bastante. Então, é uma segregação, mas que não é atacada, porque talvez ainda ela permita que uma parte ganhe bastante em cima disso. Aqui em São José pode ser um exemplo disso? Olha, para a gente ter uma ideia, nos anos de 2014, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um órgão ligado ao governo federal e tem um vínculo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, fez um atlas
do Índice de Desenvolvimento Humano das Regiões Metropolitanas e fez uma do Vale do Paraíba, que inclusive está acessível isso na rede mundial de computadores. É o Atlas do Desenvolvimento Urbano da RM Vale, desenvolvimento humano. E eles usaram uma metodologia na qual eles conseguiam fazer um índice de desenvolvimento humano dentro do município, comparando bairros dentro do município, de acordo com o critério metodológico que eles usaram. Esse Atlas ele pegou dados básicos do censo de 2010, que ainda está por atualizar, né? E eu diria que talvez a situação de dificuldade financeira e vulnerabilidade com certeza aumentou de 2020 em 2020 em relação a 2010, mas mostrava, por exemplo, que numa escala de 0 a 1, sendo 0 o pior e 1 o melhor, o índice de desenvolvimento humano, por exemplo, de lugares como a região do Jardim Apolo, ou aquela região em torno ali de Esplanada, né, ali, Vila Diana, era de 0,95, de 1. E a região do Jardim São José, por exemplo, que é no leste, era alguma coisa em torno de 0,46. Ou seja, numa mesma cidade, eu tenho o primeiro mundo e a periferia. A gente não usa mais o subdesenvolvido como categoria, mas a gente tem um país periférico, pobre, né, dentro de uma cidade que tem o primeiro mundo. Então, e aí o chamado Índice de Desenvolvimento Humano Médio da cidade, ele é considerado bom, o médio, que é 0,70 e alguma coisa, mas há lugares na cidade de São José em que a média de escolaridade, sobrevivência, né, longevidade, escolaridade e renda, ela é muito diferente de pelo menos uma meia dúzia de bairros que têm os maiores índices de desenvolvimento humano da cidade. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente compara alguns números, a cidade de São José é dita e a vida como uma cidade desenvolvida, de progresso, inovadora, tecnológica e etc. O dado do IBGE de 2010, e como eu digo, deve ter piorado provavelmente com a situação econômica do país hoje, se fizermos um censo hoje, mostrava que lá em 2010, aproximadamente 65% a 70% da população de São José ganhava até 3 salários mínimos. Ou seja, eu sempre me pergunto onde é que está a riqueza, a tecnologia e a inovação dessa cidade, quando quase 70% da população ganha entre 3, 4 salários mínimos, de 3 a 5, mas tem uma faixa também dentro dessa percentagem que ganha até 2 salários. Então, assim, é uma cidade muito rica em termos de investimento que ela recebe. Só para a gente ter uma ideia, o orçamento da cidade de São José deve estar girando em torno de 3 bilhões por ano, né? O produto interno bruto é mais ou menos 10 vezes, o PIB de São José hoje deve estar em torno de 30 bilhões por ano, e nós temos 2/3 da população, ou tínhamos, ganhando até 3 salários mínimos. Então, há uma altíssima concentração de renda e riqueza na mão de pouca gente na cidade. Professor, e em relação à questão, por exemplo, São Paulo, né, que tem muito lugar que é muito caro para se morar, né, mesmo em algumas regiões mais afastadas, como que você enxerga esse processo? Bom, São Paulo é um caso à parte, né, porque ele pode ser comparado a um país dentro do país, né, uma população de 10 milhões de habitantes é a população de muitos países, mas só que tem uma coisa, né, que São Paulo talvez seja o maior exemplo brasileiro do que é a contradição de um país que diz querer ser moderno. A cidade de São Paulo detém a terceiro maior orçamento do país, ou seja, o primeiro orçamento do Brasil é da União, do governo federal, o segundo é do estado de São Paulo e o terceiro é da cidade de São Paulo.
Então, assim, ela é uma capital da produção de riqueza do país e, quiçá, uma das do mundo. E essa cidade, ela é, em escala talvez muito mais potencializada, aquela que repercute uma distribuição de renda muito desigual. Ou seja, uma cidade que é o terceiro orçamento da União e que deve ter um PIB aí perto de países, com certeza, de muitos países, ela consegue ter 2,5 milhões de população moradora entre favela e cortiço. Né? Com esse PIB, era para São Paulo ser uma Suíça. Né? Veja, nós temos 2,5 milhões de população, e se isso não tiver mais, porque também esses dados não estão atualizados, e nós temos, segundo dados também ainda não atualizados, para a gente ver como que as coisas são concretamente, né? Quando a gente vai falar assim, o déficit de habitação é tanto. 2,5 milhões de pessoas vivendo entre favela e cortiços. E há um levantamento não muito recente, mas atual, de que mais ou menos 500 mil imóveis na cidade estão subutilizados ou vazios. Praticamente, se eu fizer uma conta de 5 pessoas por imóvel, eu tiraria, vamos dizer assim, de imediato, 2,5 milhões de pessoas de cortiços e favelas. Isso sem contar as que vivem em outras precariedades. Isso significa também que, como é uma cidade que ela vai se especializando em precisar produzir cada vez mais renda derivada da atividade imobiliária, e a gente chama de rentista, porque nós temos no Brasil um mercado imobiliário para gerar renda para aqueles que compram imóveis no Brasil, são imóveis que produzem renda. Então, evidentemente que não há só um local nobre dentro do território. Então, há novos vetores de expansão da cidade e, na verdade, na maioria das vezes, feitos com dinheiro público. Então, há áreas que nem sempre na cidade são centrais ou estão nos eixos nobres, que também ganham valorização imobiliária há algum tempo. Lá nos anos 90, na região sudeste da cidade, um bairro que fica após a Vila Prudente, chamado Jardim Anália Franco, ele se tornou um bairro, uma espécie de bairro de luxo do sudeste da cidade. Né? Então, ele ficava numa direção mais a leste da Vila Prudente, que inclusive tinha uma grande favela, a favela da Vila Prudente, e mais para o fundo da Vila Prudente, na direção leste, constituiu-se o chamado Jardim Anália Franco, que começou, evidentemente, que ele não se compararia à Vila Nova Conceição, ao Itaim e etc., mas ele foi um bairro que começou a receber apartamentos e prédios e investimentos de uma área nobre do leste da cidade. Né? Isto ainda a gente não vê em cidades como São José, ainda. Embora no vetor sudeste-leste de São José, inclusive com o advento da Via Cambuí, porque avenidas são vetores de valorização imobiliária, isso em qualquer lugar, então já se prevê talvez um novo tipo de valorização dessa região com outros tipos de empreendimento e de morador, inclusive. Professor, e como que você enxerga como que foi feita toda a questão do Pinheirinhos? Bom, evidentemente, como eu havia dito há um tempo atrás, o Pinheirinho envolveu um debate, digamos assim, jurídico muito grande, no qual ele pode ser muito relativizado e discutível, claro que de acordo com a posição conceitual, teórica e da própria, não só da filosofia do direito, mas da maneira de enxergar a questão da justiça e do acesso à cidade. Há uma questão que a justiça brasileira ainda não enfrenta. Eu digo a justiça, não sei, os operadores do direito. Quando a gente fala da justiça, a gente fala do juiz da vara da fazenda que dá sentença, a gente fala do Ministério Público, a gente fala do desembargador, a gente fala do setor jurídico da prefeitura, também entra a defensoria, todos os chamados operadores do direito. Exceção feita, na maioria dos casos, à defensoria pública,
Muitas vezes os demais operadores do direito no Brasil parecem ignorar, num caso como desde do Pinheirinho, mas eu poderia falar de outros vários casos, mas já que você me perguntou desse, de um artigo da Constituição, que é o 182, que fala sobre a função social da propriedade. Aquela área onde estava o Pinheirinho, além de ser uma área vazia, e outra coisa, ela não só estava ociosa e vazia, como ela, não sabemos até hoje, mas na época e durante muito tempo depois de estar lá a ocupação, devia uma fortuna de impostos não pagos. O que pelo Código Civil brasileiro, não precisa ser pela Constituição nem pelo Estatuto da Cidade, já faria a prefeitura tomar aquela propriedade para si pelo tamanho da dívida que a massa falida do senhor Nagi Narras tinha ali. Então acontece que, e aí você fala assim, mas é justo, essa é uma questão, ocupar uma área privada, porque aí no Brasil a gente chama isso de invasão. Aí assim, mas a Constituição brasileira diz que quem não cumpre função social da propriedade tem que ter alguma pena. Mas quando essa penalização ou essa sanção não ocorre, você fala assim, é justo ou não é justo que a população ocupe um lugar para morar quando ela não tem um lugar para morar e ela tem uma área ociosa que, além do que, deve para o poder público? Essa é a primeira coisa. Então, quando a gente fala o que é direito e o que é justiça, depende de quem interpreta o quê. Porque se você imagina que um terreno ocioso de 1,5 milhão de metros quadrados está lá ocioso e não paga imposto, seria talvez cumprir a lei ocupá-lo, né? Porque a Constituição diz que a propriedade tem que ter função social. Bom, mas aí, exatamente o que aconteceu depois nos 8 anos até a reintegração violenta de posse, a forma violenta como se fez aquilo, é que havia todos os atributos e subsídios jurídicos legais de Estatuto da Cidade, de Constituição, de Código Civil, para manter aquela população lá e não ter feito o que fez. E aí aconteceu uma coisa também que não é, que abriria um outro espaço de discussão que também não é a minha especialidade, que é uma coisa que a gente vive no Brasil por conta da estrutura do nosso estado ou da nossa federação, que é o que a gente chama de conflito de competências, porque para o mesmo problema teve ordem da Justiça Federal para não fazer a intervenção e a remoção, e houve ordem da Justiça Estadual para fazer a desocupação, e a polícia entendeu seguir a ordem da Justiça Estadual quando havia um juiz federal que tinha cancelado a desocupação. E havia, de véspera, um acordo dos entes federativos de manter aquela população lá. Então, há mistérios, nesse caso do Pinheirinho, que a gente não sabe explicar. E aí eu diria que tem a segunda parte do caso Pinheirinho, porque não é só a desocupação do Pinheirinho, que é o primeiro grandíssimo problema. Uma pergunta que pode ser respondida de várias formas, porque qualquer pergunta pode ser respondida de várias formas, é porque quando houve a possibilidade de realocar as pessoas, sendo que aquele terreno não tinha transformado a sua situação irregular em regular do ponto de vista do credor dos impostos e toda a situação que tinha, por que não se reassenta via Minha Casa Minha Vida, como foi o caso, a população no seu local que ali estava? Isso é uma pergunta que eu me faço há muito tempo e que as poucas explicações que eu ouvi não me convenceram. E aí tem o segundo problema, que é chegar a escolher ou definir, com a participação dos envolvidos todos, a um projeto de assentamento numa distância absolutamente fora da cidade, que é onde está hoje o Pinheirinho dos Palmares, que é, do ponto de vista da estrutura da mobilidade urbana da cidade, um lugar extremamente desfavorável e que, além do que, demorou muito para ter os equipamentos que já deveriam ter, como escola,
creche, posto de saúde que não foram construídos concomitantemente. E, além do que, como eu sou arquiteto e urbanista, dizer que é um projeto de ocupação, né, de divisão de território e de casas absolutamente pobre do ponto de vista arquitetônico e urbanístico. Então, assim, problema 1 do Pinheirinho foi tirar as pessoas de lá. O problema 2 do Pinheirinho foi não ter voltado com as pessoas para lá. E o problema 3 do Pinheirinho foi ter assentado as pessoas no lugar onde elas estão hoje. E o que o Pinheirinhos deixa de lição para nós? Bom, primeira coisa é que, apesar de eu considerar, e aí a minha posição, que houve 2 coisas no Pinheirinho, uma derrota e uma vitória. Mas uma vitória, na minha visão, com um sabor de derrota. Mas é uma vitória, porque quando a gente conversa com as pessoas que tinham sido desalojadas daquela forma violenta e que têm uma casa hoje, ela vai falar, eu consegui ter uma casa. Só que ela conseguiu ter uma casa, mas não tem cidade. Mas ela conseguiu, né? E não morreu também, conseguiu sobreviver àquilo tudo. Mas também o que ele deixa de lição, antes, é que o Pinheirinho só está onde está hoje, no sentido de ter conseguido, bem ou mal, ter lá a maior parte das famílias lá, porque aquele assentamento tinha um sentido de organização coletiva, com todas as dificuldades que isso exige, porque exige da nossa sociedade em qualquer nível, que tenha feito que se organizasse um elo, uma ligação e uma coordenação de gente vivendo numa coletividade que por si só vivia sendo ameaçada, então precisava saber se organizar e até se proteger, que fez com que essa organização desse as bases para que depois eles coletivamente conseguissem estar onde estão. Mas tem uma coisa que teria sido muito melhor, porque tem uma coisa que pouca gente sabe. É uma das raras ocupações urbanas que a gente pode chamar no Brasil talvez, em que a população não foi aleatoriamente ocupando espaço, como acontece muitas vezes numa favela. A própria comunidade organizou uma espécie de arruamento e distribuição de lotes, fez uma espécie de pequeno plano empírico, que a gente chama, né, sem técnicos junto. Então, ele era um território organizado, o que para fazer uma reurbanização, regularização fundiária e melhoria de moradias seria muito menos custoso e muito mais adequado num espaço que já tinha uma determinada ordem. Então, esta condição de já ter se organizado, inclusive espacialmente por ação própria, já fez dessa comunidade talvez aquela que mais sofreu por um lado, mas que depois fez com que teve uma conquista que acabou se realizando em unidades habitacionais. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, professor, eu queria que você falasse um pouco, principalmente dos bairros mais pobres, né? Inclusive para as pessoas que estiverem nos assistindo, como que é a vida dessas pessoas, né? Porque é importante falar como que é a dinâmica de vida, né? Inclusive para aqueles que não sentem ou que não sofrem do mesmo problema. Bom, acho que a primeira coisa que eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa relativamente recente com moradores de áreas precárias da cidade de São José, é que há um sentimento, primeiro, que essas pessoas, muitas das vezes, têm uma primeira coisa muito séria, que esses grupos, essas pessoas, elas se sentem assim, como se elas fossem invisíveis para a sociedade. Quando elas são visíveis, muitas das vezes elas são consideradas pessoas indesejáveis. Porque
há duas coisas no Brasil que dão estigma para qualquer cidadão ou cidadã na sociedade brasileira: ser pobre e ser preto. Principalmente está se percebendo cada vez mais que ser população negra, afrodescendente, como se queira, é uma marca muito forte no que se refere às discriminações todas que a população passa. Então, quando ela não é invisível, ela é vista como alguém inferior. E detalhe, como acontece com população de assentamentos precários, talvez menos de loteamentos irregulares, mas as que vivem mais em favela. Porque isso eu também acabo acompanhando por outras vias nas redes sociais da cidade. Ou seja, há grupos de pessoas na cidade de São José, por exemplo, como tem no Brasil inteiro, que acham que uma população inteira de um bairro, como, por exemplo, o Banhado, um exemplo, são bandidos ou pessoas que não querem trabalhar. Por quê? Porque elas não fazem a menor ideia de como é a vida nessas comunidades. A grandíssima maioria, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em São José, dos moradores de assentamento precário ou de loteamentos precários, irregulares e baixa renda, são trabalhadores. E muitos, quando não trabalham, não é porque não gostam de trabalhar, é porque não tem emprego e não tem trabalho, graças à lógica de estrutura produtiva e econômica que essa classe média alta defende para o país. Porque empresário, pequeno comerciante, médio comerciante, grande comerciante, profissional liberal sucedido, ele acha que as pessoas não têm trabalho porque não querem. Ou, quando tem trabalho, tem que se sujeitar, já que todo mundo precisa de trabalho e sobrevivência, sujeitar a qualquer tipo de salário e condição. Então, isso é uma lógica que muitos autores da academia estão dizendo que nós estamos vivendo hoje estrutura social da escravidão, que ainda não mudou, embora tenha gente que é remunerada, mas as relações sociais da elite com a população pobre não é tão diferente do tempo da escravidão na lógica. E aí, como que essas pessoas sentem? Essas pessoas, não, muitas delas têm provisão alimentar reduzida. Muitas das vezes as mulheres são as pessoas mais penalizadas dessa vida dinâmica, porque as estruturas das comunidades de baixa renda, em sua maior parte, reproduzem os valores da sociedade, que são machistas, homofóbicas, patriarcais, etc. e tal. As mulheres acabam, invariavelmente, não têm nem muitas vezes informação ou condição de se precaver, digamos assim, com a gravidez. Então, às vezes, há mulheres que têm um número de filhos considerável, e aí sobra para ela, ou então para os irmãos mais velhos, cuidar dos menores. Há uma tendência, muitas vezes, de violência doméstica, não estou falando que é generalizado, mas acontece. Então, assim, a precariedade das condições de trabalho, da habitabilidade, ou seja, as condições de moradia das pessoas no que se refere à sua salubridade, muitas das vezes não tem água, se tem luz, que muitos fazem gato, como a gente se diz, mas a maioria esmagadora não tem esgoto, e, aliás, é absolutamente incompreensível como um país que está figurando entre a 10ª, 12ª, 14ª, que seja a economia do mundo, tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgotamento. É muito abissal a diferença de riqueza que esse país produz, e muito pré-histórico você ter 100 milhões de pessoas com condições de saneamento precário. Então, imagina a vida do que é acordar, ficar muitas das vezes a maior parte do tempo fora de casa, sem saber direito com quem estão os filhos, porque não são todos os filhos que acessam creche, acessam escola. Então, todas as condições de trabalho, de transporte e da manutenção desse lar, dessas relações familiares, e sujeita a todo tipo, vamos dizer, de violência, no sentido que a mulher ou que os trabalhadores sofrem, E os inúmeros casos que temos assistido aí por esses dias mesmo, assim, 2 garotos andando de moto foram identificados como bandidos e mortos pela polícia porque um
um rapaz negro, dois que estão andando numa moto, supostamente, ou roubaram a moto, ou são assaltantes. Então, assim, nós temos que superar, eu nem sei se vamos, essa ideia de que a pobreza é criminalizada no Brasil. E piora cada vez mais quando essa pobreza e essa criminalização está associada à cor da pele. Então, assim, a vida diária e cotidiana de um trabalhador morador de um assentamento precário é algo para superar qualquer filme de super-herói de Hollywood. Sim. Esse conceito. Já passaram aqui no canal várias pessoas, né, da cidade que afirmaram que São José é uma cidade conservadora, né? Esse conservadorismo da cidade muitas das vezes como fala, dificulta a relação das pessoas que moram em assentamentos, em bairros irregulares mais pobres, mais afastados do convívio com a cidade, um convívio digno com a cidade e tudo mais? Com certeza. E esse chamado conservadorismo, a gente não pode esquecer uma coisa que contribui para essa questão, para essas falas que você disse que já passaram por aqui. É o contexto, vamos dizer, que a própria cidade foi se estruturando em tempos mais recentes. Nós não vamos esquecer que antes, inclusive, né, ou pelo menos na transição do regime militar, do estabelecimento do regime militar, São José se torna uma cidade estratégica, tanto é que se instala nele o ITA e o CTA, também juntamente com o INPE, depois passou a ter indústrias, o período das indústrias bélicas aqui. Então, assim, esse lugar, em especial não só, mas em especial durante o regime militar, ele era um lugar estratégico, né, de muita presença de militares, de muita presença de pessoas que, aliás, não eram necessariamente de São José, né, porque a São José não foi uma cidade que se constituiu absolutamente de pessoas só oriundas de São José, né? Então, assim, e é uma cidade que, por uma série de razões estratégicas, ela se torna muito central no que se refere à possibilidade de atração de investimentos e obtenção de renda e riqueza por parte de indústrias e investimentos imobiliários. Então, assim, esta cidade, ela é conservadora no sentido, assim, de defender muito a ideia da cidade que progride, que inova, que é uma cidade na qual a pobreza e a desigualdade ou não são reconhecidas ou têm que ser eliminadas, ou elas não podem, não há, como você diz, não há como dialogar, inclusive talvez para superar e incluir todos aqueles com quem não se quer dialogar. Então, assim, a cidade, quando a gente olha um mapa da cidade de São José, pega a imagem no Google e olha, né, ver onde é que está a linha da Dutra, onde é que está a linha da Carvalho Pinto, onde é que está a zona sul, leste e norte, onde é que vai o centro, onde é que está a região oeste, que a gente chama, que pega ali, desde o centro expandido a partir do Esplanada, indo na direção do Aquários e depois para o outro lado do Banhado por Urbanova. É uma cidade absolutamente planejada, isso foi vindo desde os anos 70, ou um pouco antes, para apartar as pessoas e, como se fosse assim, colocar cada um no seu devido lugar e, preferencialmente, distante da população de média e alta renda. Então, ela não é uma cidade organizada aleatoriamente ou espontaneamente. A cidade de São José é uma das cidades mais planejadamente segregadas, talvez, que eu conheça. Então, porque não há a possibilidade, como outros falaram aqui, é só ver as expressões eleitorais, as expressões locais de pleitos eleitorais no Brasil e no estado em São José. É só pegar os dados do TRE, TSE, para ver
o quão conservadora é a população. Agora, há um ingrediente bastante agravante, que não é só ocorrência de São José, mas quiçá do Brasil. Por incrível que pareça, o discurso conservador dos que detêm a narrativa sobre a cidade, sobre a política, sobre a economia, eles estão cada vez mais se proliferando pelas camadas de menor renda da sociedade devido a diversos agentes, entre eles, em especial, a mídia e as instituições religiosas neopentecostais. Então, assim, essa capilaridade desses dois agentes está cada vez mais convencendo populações de baixa renda que a solução de vida delas se dá por ação individual e por um mérito que talvez elas nunca vão conseguir ter, e na defesa de valores que são os mais conservadores possíveis e que talvez as pessoas não percebam que são aqueles que não vão as tirar nunca do lugar onde elas estão. Sim. Existe, né, alguma política, né, de regularização dos bairros por parte da prefeitura e como que funciona? Bom, esse é um assunto que eu tenho me dedicado, inclusive, a estudar, né? E inclusive organizando pesquisa sobre isso, porque aconteceu um caso, uma situação bastante particular, digamos assim, o peculiar aqui em São José. Né? Quando houve a discussão, o conjunto de audiências, reuniões, fóruns para a elaboração do plano atual, o plano diretor atual, que foi aprovado em dezembro de 2018, em 2017, né, eu fiz parte, junto com a Defensoria Pública e outros apoiadores, inclusive parte da universidade e grupos de movimentos sociais de pessoas líderes de bairros irregulares, né, nós constituímos uma coisa chamada Fórum Popular do Plano Diretor, porque nós estávamos achando que aquelas audiências públicas e o encaminhamento da política pública urbana, né, que na verdade é isso que o plano diretor estabelece, os instrumentos da política urbana, eles não estavam satisfatórios no que se refere ao nível e qualidade de discussão da questão fundiária e da acesso à moradia e terra. Então, nós chegamos a esboçar e elaborar um capítulo para ser inserido no plano diretor que constituísse um plano municipal de regularização fundiária e de habitação. E íamos tentar fazê-lo por meio de um recurso constitucional que é a emenda de iniciativa popular. Só que nós descobrimos que você precisaria ter o equivalente a 5% de eleitores, o que significaria, no momento, você ter 25 mil assinaturas para uma emenda popular, o que não seria viável naquele momento. Então, tentamos, por meio de um gabinete de vereador, levar as ideias desse capítulo, nós escrevemos, inclusive, em formato de lei já, né, como seria, para que se tentasse primeiro passar naquelas chamadas comissões de Constituição e Justiça, disso e daquilo, que foi rechaçado nas comissões. Então, os vereadores que participavam daquelas comissões impediram que aquela matéria fosse a plenário. Então, já morreu no nascedouro a nossa proposta de estabelecer. E o que a prefeitura fez no plano diretor? Fez menção à regularização fundiária e aconteceu uma coisa mais grave, que provocou até a ação de inconstitucionalidade, que eu não sei ainda como ela foi julgada ou não. Na elaboração da lei de uso e ocupação do solo posterior ao plano diretor, as chamadas zonas especiais de interesse social, elas desapareceram do mapa. Então, na verdade, a cidade de São José tinha, até a época da elaboração do plano diretor registrado, 152, se não me engano, assentamentos irregulares, sendo que 50 desses 152 eram não de baixa renda e 102 ou 104 de baixa renda. Então, quando desaparece do mapa, isso não é constitucional, ou seja, isso não é uma coisa que poderia ser feita,
é que, ao invés de termos uma política de regularização fundiária, a demanda por regularização fundiária ficou estabelecida de que cada comunidade, cada bairro terá que bater a porta da prefeitura para pleitear, inclusive, se ele está enquadrado como direito à reurbiese, que é social, que é obrigação do poder público fazer. Porque até esta definição a prefeitura se isentou de fazer. Então, assim, a cidade de São José não tem política de regularização fundiária, não tem critério para saber quais são as prioridades de regularização e, porventura, provavelmente não tem sequer orçamento para fazer isso. E aí, para falar de regularização, quando a gente se fala de orçamento, de custo, etc., que muitas das vezes, para fazer política pública social, a primeira coisa que uma administração neoliberal, como a de São José e de outros municípios faz, é dizer que não tem dinheiro. Eu vou dar para você aqui, antes já que você me pergunte, uma conta. 65 milhões foi o custo da ponte estaiada. Com este dinheiro, daria para se resolver todos os problemas de contenção de risco e áreas de risco de todos os loteamentos irregulares da cidade. Ou seja, num único ponto da cidade, foi colocado dinheiro que dava para contribuir com o assentamento de milhares de famílias na cidade. E isto é uma decisão política. E pelo visto, para a gente falar do conservadorismo que você havia mencionado, esta decisão política foi apoiada nas urnas, porque o então prefeito foi eleito com larga margem no primeiro turno. Então parece que a cidade, sem saber ou sabendo e escolhendo, prefere escolher gestores que gastam dinheiro em obras monumentais simbólicas num único lugar do que distribuir dinheiro e orçamento para a população que precisa e que poderia resolver a vida de muito mais gente do que as pessoas que querem andar de carro importado sem ficar 15 minutos no semáforo. Professor, você inclusive respondeu a próxima pergunta. Mas já que você falou da ponte estaiada, né, quais são os interesses que estão... É importante para você complementar, quais são os interesses que estão por trás da construção dessa ponte? Porque, pelo menos assim, pelo que eu vejo, né, não surtiu muito efeito, né, tipo, da mobilidade urbana, da mobilidade dos carros e tudo mais. Eu posso dizer uma coisa, um efeito teve. Eu falo isso porque aí a gente tem que falar dos fatos. Ela teve, não foi o único, mas ela foi um elemento importante, simbólico, porque aí tem coisas que você tenta encontrar explicações de níveis de interesses econômicos, que sempre há, mas há interesse, sim, interesse no que significa construir símbolos. E essa ponte foi por incrível que pareça, um dos cabos eleitorais do atual prefeito. Mas a sua construção e os argumentos para a sua construção, eles não têm fundamento técnico, e quem disse isso não fui eu. A pedido do Ministério Público, a Universidade Federal do ABC fez um estudo técnico para avaliar todos esses impactos do sentido assim, como era o problema do trânsito e como passaria a ser e o que ele resolveria. Naquilo que os dados ofereciam, está demonstrado que em no máximo 3 anos, essa ponte, se é que ela cumpriria esse papel, ela estaria com a sua capacidade esgotada. Por quê? Porque tem um problema que não tem a ver só com a ponte. A ponte é, digamos assim, a cereja de um bolo, de uma somatória de investimentos que parte deles saem do orçamento, ou, na verdade, todos eles saem diretamente do dinheiro da prefeitura, ou por meio do seu próprio orçamento, ou por meio de empréstimo. Então, assim, a ponte é talvez o produto final de um conjunto que envolve Via Oeste, Via Norte, Via Jaguari, Via Cambuí, agora está se fazendo aí uma nova via esplanada e temos a ponte.
e, quiçá, qualquer outra. Ou seja, esta cidade vem há algum tempo se organizando em torno de um sistema macroviário de grandes avenidas que privilegiam o carro e que, quando tem investimentos desse porte, isso significa qualificação urbana, urbanística nessas novas avenidas que levam à valorização de áreas para empreendimentos imobiliários de várias naturezas. Mas no caso específico da ponte, ela foi bastante utilizada como marketing eleitoral e urbano. Aquela coisa assim como alguns dizem, né? Paris tem a Torre Eiffel, Nova York tem a Estátua da Liberdade, São José tem uma ponte estaiada. Isto parece brincadeira, mas existem especialistas em marketing urbano que assim, como é que você vende a imagem da cidade? E é tão interessante isso que até parte da população, ou grande parte da população, que nenhum benefício ganhou com essa ponte, acha isto legal para a cidade. Se orgulha que a cidade tem uma ponte estaiada quando ela talvez soubesse que o bairro dela continua sem pavimentação e iluminação decente, para a cidade ter uma ponte, entre aspas, que alguns achem bonita, que nem esse é o caso, etc. E aí eu quero dizer a você também uma coisa que se liga a isso, que tem a ver com a questão quando eu falo da mídia. É muita, e aí a mídia, o marketing urbano e a imagem da cidade, e, enfim, uma relação de forças nesse sentido. Não me estranhou de maneira alguma, porque pessoas próximas a mim ouviram eu dizer isso quando eu vi a ponte sendo construída. Então, isso não é nem profético, é meio óbvio, infelizmente, que é bastante simbólico que a TV Vanguarda bote um estúdio cujo fundo é a ponte estaiada tal e qual existe atrás, existe como pano de fundo a ponte estaiada de São Paulo, ali perto ali das Águas Espraiadas e Berrini, que foi um lugar que passou por grandes investimentos, removeu um monte de gente para fazer expansão urbana via ponte, etc. Então, assim, nós estamos reproduzindo modelos de cidades ricas, excludentes, mas tem uma coisa importantíssima em São José quando você fala dos interesses. Ela é uma cidade alvo de um banco, chamado Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quando alguém diz na cidade, não foi a prefeitura que pagou isso e aquilo, foi o BID, algum banco deu dinheiro, dá dinheiro de graça para alguém, isso se chama endividamento público. Porque bancos ganham dinheiro endividando pessoas, cidades e instituições. Mas as municipalidades recentes da cidade parecem achar interessante financiar um plano de estruturação urbana que existe desde a década de 90, entendendo que estruturação urbana é fazer grandes avenidas e pontes do que melhorar a qualidade de vida da maioria das pessoas. Então é correto falar que quem paga essa conta é o trabalhador? No final das contas, será ele. A gente não sabe das inúmeras formas, mas inclusive uma das formas que às vezes ele paga não é nem com tributo, porque talvez ele não tenha como fazer isso, mas ele paga com tempo no transporte, ele paga com a precarização do emprego, ele paga com a falta de saneamento, ele paga com a vida. Sim. Professor, e para falar um pouco mais de questão de números, né? Em São José, quantos bairros que você sabe que estão irregulares? Então, a informação que nós temos, né, porque isso também é um dado que é muito difícil de acompanhar, porque eu não posso, sério, dizer a você que talvez essa semana que passou esse mês não começou a fazer um loteamento irregular em algum lugar. A gente não tem esse monitoramento, pelo menos até nessa situação remota que se está vivendo. Estou falando como pesquisador, etc.
o registrado até então para efeito da discussão de plano diretor e lei de ocupação do solo, como eu te disse, os assentamentos irregulares de baixa renda, que seriam passíveis de regularização urbanística S, que é social, é em torno de 104. Seria mais ou menos esse número, isso se não aumentou, porque tem uma outra coisa que eu vou dizer, é uma tendência muito grande, também assim, não precisa ser um grandíssimo estudioso para saber disso, que com o que está acontecendo com a pandemia em relação a trabalhadores médios que perderam emprego e população de baixa renda que também perdeu emprego, está tendo dificuldade até com o trabalho informal, que o número de ocupações irregulares tenderá a aumentar. Então, eu estou falando de número de 104 até onde se saiba. Tá? Sim. E você falou um pouco, eu queria que você aprofundasse, né? É possível ter uma política massiva de regularização dos bairros sem, assim, digamos assim, não sei se é o termo correto, mas se por favor me corrija, sem burocracia, por essa demora que o Estado faz para poder regularizar, muitas das vezes? Olha, a chamada lei 13.465, que é a lei federal de 17, ela tornou muito menos burocrático esse processo. Algumas coisas precisam ter mesmo de certificação, de informações, até físicas do local. Mas a lei, ela tornou muito mais simples em relação ao que era, ou que seria o processo de regularização. Acho que a questão não é só essa. Primeiro, que tem uma grande amiga especialista nesse assunto, que trabalhou muitos anos na Prefeitura de São Paulo e que nos ajuda aqui nos nossos trabalhos, que nos faz lembrar que, quando a gente fala assim, a regularização, nós temos que lembrar que a situação de regularização fundiária ou da irregularidade fundiária que existe, ela é derivada da ausência de uma outra coisa, de uma outra política de habitação. E aí, a política de habitação, ela está intimamente ligada ao que a gente chamaria de uma ideia de como a gestão do território, a regulação do solo funciona. Então, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, que há uma relação que a gente chama de sistêmica entre as coisas na cidade. Não é assim, tem uma coisa que alguém pensa assim, habitação é casa a ser construída, regularização fundiária é título a ser dado, emprego é outra coisa, mobilidade é outra coisa, essas coisas estão totalmente relacionadas. E tem um dado, já que nós estamos falando de números, que eu não falei. E que é uma pena que as coisas tenham sido assim quando você falou sobre a dificuldade do diálogo com quem é conservador. Não estão tornados públicos de maneira aprimorada e estudada, né, nesse sentido, no plano diretor e nem da lei de usurpação do solo, a quantidade existente e estimada que se sabe em São José dos Campos, de aproximadamente 18 mil imóveis subutilizados ou vazios. Sem contar os lotes urbanos em áreas centrais da cidade, em área central da cidade. Não estou falando do lote urbano atrás da refinaria da Petrobras, não é? A prefeitura chamou de vazio urbano áreas assim, atrás do INPE, entre o INPE e o Pinheirinho. Não, eu não chamo isso de vazio urbano. Vazio urbano são aqueles 80, 100, 150 estacionamentos no centro da cidade, que não tem nada construído, porque abrigar automóveis não é função social da propriedade. Então, quando a gente começa a relacionar, você fala assim, como é que eu resolvo o problema da regulação fundiária? Primeiro, evidentemente, fazendo uma política que tenha critério, agilizando esses processos, mas para que eu não fique eternamente, como se diz, enxugando gelo, eu tenho que ter uma política de habitação que hoje está muito clara, que, primeiro, precisa talvez se construir muito menos casas novas do que se imagina, que se junto com a regularização promovesse
financiamento para pequenas melhorias. Outra coisa, quando for o caso, eu fazer adaptação de imóveis vazios para abrigar população de baixa renda. E terceiro, ao invés de expandir a cidade indefinidamente, eu começasse a colocar habitação no centro da cidade, que a pessoa está perto do emprego, não gasta com mobilidade e tem toda a infraestrutura. Então, não adianta fazer política de regularização fundiária separada de todo esse resto. Professor, para fechar a nossa entrevista, quem são e como funcionam os movimentos que lutam por essas questões que a gente levantou? Bom, a gente pode dizer que na cidade de São José existe a Associação de Favelas de São José dos Campos, existe o Núcleo Dandara, que é um grupo de mulheres, né, que tem lideranças femininas do movimento social, inclusive com relação às questões de gênero e racial, que também estão envolvidas nas políticas de habitação, de direito, né, à cidade, à vida. Existem também o movimento central de representantes da Central de Movimentos Populares, que tem representantes aqui em São José, né? E existem alguns movimentos, por exemplo, existe uma série de núcleos, por exemplo, como de mulheres pela mobilidade urbana, que tem movimentos, inclusive, que são até do Vale do Paraíba, que tem representantes de várias cidades, né? Mas em São José dos Campos, né, nós temos lideranças, né, como eu disse, como o Central de Movimentos Populares, a Associação de Favelas, o Dandara, e entre outros, que eu não vou aqui lembrar o nome, né, se alguém escutar essa entrevista vai falar, esqueceu desse, daquele, né? Como também já teve, né, uma organização que a gente chamou de Fórum Popular do Plano Diretor, né? Já houve um núcleo de planejamento, já foi mais ativo, digamos assim, um núcleo de planejamento urbano do Vale do Paraíba e São José, que era também um grupo de pessoas que se formou quando do Plano Diretor de 2006, né? Então, assim, nós temos grupos de pessoas, né, de lideranças, digamos assim, de bairros e lideranças que tentam agregar as outras lideranças na cidade. Certo. Professor, estamos aqui chegando em mais um final de uma entrevista. Primeiramente, eu quero agradecer, né, por ter aceitado o convite. Acho que foi um debate muito importante e foi um debate muito bom, né, uma discussão muito boa, uma entrevista muito boa. Espero que contribua, né, futuramente para poder dar uma resposta a essas questões, né? Porque eu acho que é parte, né, como que a gente conversou aqui, da vida de milhares de trabalhadores que vivem nessa cidade, né? Então, professor, eu quero, antes de mais nada, agradecer e passo para você as considerações finais. Bom, quero agradecer esse espaço, essa oportunidade. Quer dizer, a minha e daqueles que trabalham comigo, a nossa ideia, né, que a gente fala isso muito dentro da universidade, eu pelo menos falo, que muitas das vezes, por responsabilidade da universidade, dos pesquisadores, as suas ideias não são compartilhadas mais coletivamente, mas também, por outro lado, muitas das vezes os órgãos, né? Agora nós temos essa possibilidade das plataformas, de fazer lives, etc., mas nos momentos mais presenciais, né, os órgãos públicos ou os meios de comunicação mais de massa, ou mais oficiais, né, vamos dizer assim, ou mais importantes, ou mais destacados, também não abriam lá muito espaço para esse tipo de diálogo, que muitas vezes é uma contranarrativa à ideia de cidade, de sociedade que fica sendo repetida. Então, a abertura de um canal, por isso que eu prontamente atendi a sua solicitação, porque, independente do número de pessoas que forem assistir, né, é uma maneira de ir aos poucos trazendo para o debate outras formas de enxergar a problemática da urbanização e da condição de vida humana nas cidades. Eu que agradeço o convite.
Muito obrigado. Então, pessoal que estiver nos assistindo, né, primeiramente peço para se inscrever no canal para poder vídeos como esse terem uma maior visibilidade, curtir, né, o vídeo na página do YouTube, né, como parte do YouTube entender porque esse vídeo é importante e merece ter um alcance maior, né? Também curtir, compartilhar o vídeo no Facebook, né? Inclusive nas listas de WhatsApp, né? Para a lista de WhatsApp não ser aquela propagador, né? Transmissor de fake news, né? Como ela ficou conhecida como ser, ficou conhecida, né? Além de também, né, curtir a página do Facebook do Mesa de Debates e também, né, seguir a página no Instagram, né? Sexta-feira, a programação vai ser falar um pouco da teoria marxista, né? Onde que eu vou expor algumas ideias do livro Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, né? E também, né, mais tarde vou comentar algumas notícias que aconteceram nessa semana. Professor, mais uma vez, quero agradecer a participação, né? E também quero agradecer a todos que nos assistiram. Está encerrada mais um programa do Notícias Comentadas FUI. Até a próxima.